Boa noite, pessoal. Vamos para a nossa próxima aula. Na aula passada, nós trabalhamos com inserindo registro na tabela de conta. Nós vimos que ficou um pouco trabalhoso porque nós tínhamos que ficar dizendo para o banco, toda vez que estivesse fazendo uma inclusão, quem era o usuário que estava incluindo, qual era a data e qual era o último código, certo? Então, o que é que nós vamos fazer antes de entrar, nos aprofundar no comando SQL? Nós vamos fazer o seguinte, vamos listar aqui a nossa tabela de contas. E nós vamos falar aqui sobre alguns objetos que o banco de dados tem, certo? Esses objetos se chamam geradores. Eu vou apagar esses geradores aqui que eu estava criando. Os geradores, pessoal, são objetos que ele armazenam valores, certo? Ficam armazenados dentro do banco de dados. É como se fosse uma variável global, que pode ser acessada por qualquer momento dentro do banco de dados. O que é isso? Por exemplo, toda vez que eu gravar um cliente, eu preciso dizer para o meu gerador qual foi o último cliente gravado. E ele grava e fica com aquele valor para mim. Quando eu for gravar o próximo cliente, eu vou lá no gerador, uso uma função chamada GenID, que ele pega o valor que está dentro do gerador e me mostra, tá ok? Por exemplo, vamos criar um gerador para a tabela de clientes. Create Generator, Gen Cliente. Se eu errar o nome do gerador, eu ponho Drop Generator e apago o gerador que eu criei, ok? Então, criei o gerador cliente. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que trabalhar com triggers. O que são triggers? Triggers são eventos que são disparados dentro do banco de dados em determinada ocasião, certo? No nosso banco de dados, assim como o Pascal e outras linguagens C Sharp, existe um delimitador de linha, que diz assim, olha, essa linha terminou, pode processar, aqui é o ponto e vírgula, certo? Então, as triggers, pessoal, elas podem acontecer em dois momentos, before ou after, ou antes ou depois, ou antes de uma inclusão, ou antes de uma atualização, ou antes de uma exclusão, ou depois de uma inclusão, depois de uma alteração ou depois de uma exclusão. Com base nessas informações, os momentos em que uma trigger pode acontecer, nós temos acesso aos dados novos e aos dados velhos. Quando você estiver fazendo uma inclusão, você só tem acesso ao dado novo. Quando você estiver alterando um registro, você tem acesso ao dado novo e ao dado velho. E quando você estiver deletando, você só tem acesso ao dado velho. Essa aqui é a regrinha da felicidade, isso aqui tem que estar dentro da cabeça de vocês. Isso aqui é o feijão com arroz, certo? Da parte de trigger de banco de dados. Essa tabela vocês não podem esquecer. E como é que eu faço para não esquecer? Porque pensem bem, estou inserindo, estou botando coisa nova. Estou alterando, estou tirando uma coisa velha para botar uma coisa nova. Estou deletando, apago uma coisa velha. Não deleto uma coisa nova, eu deleto uma coisa que já existe. E não uma coisa que não existiu ainda, ok? Beleza, com base nisso, vamos criar a nossa trigger. Já criei o gerador, aí eu digo, ó, create trigger. Nome da trigger é um padrão, trg contas, que é o nome da tabela. bi, before insert. For, tabelas contas. Before insert, como begin, end. Aí eu digo, ó, pegue, veja, estou inserindo, então como eu estou inserindo, tenho acesso a coisa nova. Pegue o código e faça ele igual ao conteúdo do gerador contas mais um. Terminou a linha. O que é que ele está fazendo? Vá no gerador contas, veja o que tem lá dentro, some com 1 e jogue no código. Vá no usuário e grave o usuário que está logado. Vá na data da inclusão e grave a data. Vamos passar aqui. Está dando um erro. Gerador gen contas não está definido. Vamos ver se isso aqui é verdade. Realmente não está. Eu criei foi o cliente, né? Então vamos lá para o nosso gerador contas, né, pessoal? Vou copiar isso aqui. Gen contas. Pronto. Agora vamos executar. Agora ele está reclamando, ó. Erro na linha, sucesso metadata, define trigger falhou. Atente história duplicate value, visit transaction. Certo. Essa trigger aqui, eu acho que ela já existe. Eu criei essa trigger fazendo um teste. Como é que eu faço isso? Vou aqui em contas, extract,
Já existe uma trigger lá dentro, ó. Eu vou apagar, certo? Essa trigger e vou criar de novo. Eu ponho drop trigger. Sempre assim, create, cria e drop apaga. Drop trigger, trg contas, bi. Pronto, apaguei. Agora cadê o nosso create? Droga. Eu fechei a tabela. Eu fechei a tabela e perdi o script. Mas não tem problema. Ah, tá aqui. Ele tava aqui no canto. Então vamos lá. É o seguinte, pessoal. Eu vou logo adiantar uma coisa para vocês. New data inclusão. Quando você estiver trabalhando com triggers, vão logo se acostumando a fazer isso aqui. Set term. O que é isso? Como o delimitador de linha é o ponto e vírgula, quando ele chega bem aqui, ele quer encerrar a trigger. Ele quer processar a trigger até aqui. Só que a minha trigger não terminou ainda. Eu estou dizendo para ele, olha, agora o delimitador de linha são esses dois caracteres. Eu poderia colocar isso aqui também. Poderia colocar 2 zeros, certo? Vou colocar isso aqui. O meu delimitador de linha são duas exclamações. Que eu sei que não vai ter duas exclamações no meu código. Então, o que é que eu estou dizendo? Antes de incluir, né, ó, no before insert da minha conta, pegue o conteúdo do gerador contas e grave no código. Pegue o usuário de sistema e grave no usuário. Pegue a hora de agora, now, e grave na data de inclusão. Processe, por quê? Porque ele achou isso aqui, ó, o termo agora é esse. Processe daqui para cá, ó. E no final, volte para o que era antes. Agora o termo é o ponto e vírgula. Vou executar. Pronto, criei a minha trigger. Agora vamos fazer o seguinte. Vocês vão observar que o meu gerador, aqui em geradores, contas, já está com 0. Então o próximo valor vai ser 1. Só que na minha tabela de contas, já existe uma conta com código 1. Então eu tenho que dizer que o conteúdo do meu gerador agora é quanto? É 3. Então eu tenho que falar um set generator gen contas to 3. Por quê? Porque eu já havia incluído as contas antes de criar o gerador. Somente para esse caso. Agora o que é que eu vou fazer? Vou dar um insert into contas. Não preciso mais passar o código, só o nome. Vamos colocar o banco, a agência e a conta corrente. Não preciso mais passar o usuário nem nada. Então vamos lá, nome, conta, Banco Itaú. Banco 341, agência 1605, conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tipo de conta é uma conta corrente. Veja bem, não passei o usuário nem a data, porque a minha trigger é para fazer isso. Olha, já conseguiu passar. Select asterisco from contas. Já colocou o 4, ó. Já gravou aqui também, ó, a data e o usuário, sysdba, beleza? Então agora que vocês entenderam isso, vamos pegar aqui a nossa trigger e vamos fazer uma nova trigger para quando o cara alterar before update for contas, before update, fazendo não mais o código, o usuário continua sendo igual ao user e a data de alteração igual a null. Então, quando eu alterar uma conta, ele vai atualizar novamente o usuário que alterou e vai colocar a data da alteração. Beleza? Criamos a nossa trigger. Vamos criar agora uma nova trigger para a tabela de clientes. Lembra lá do gerador, né? Como é que eu faço? Já tem um gerador para a tabela de clientes? Já tenho, gen cliente. Vou criar logo também um para fornecedor. Create generator gen fornecedor. Gen contas a pagar. Gen contas a receber. Agora vamos criar as triggers. Ó, trg cliente before update for clientes before update.
Gravando o usuário e a data. Mesma coisa. Agora, before insert do cliente. O que é que o meu insert fazia na minha trigger? Vou usar o mesmo script, ó, só mudando aqui. For cliente, before insert. New código agora quem é? É o gen cliente, que é o nome do gerador, usuário e data de inclusão. Vou fazer logo para fornecedor. Tenho que lembrar só de setar o gerador correto. O que mais eu tenho? Contas a pagar e contas a receber. Gen contas a pagar. E aqui gen contas a receber. Cara, o nome da trigger pode ser o nome que vocês quiserem, mas estou seguindo sempre um padrão. E isso conta ponto na hora que vocês vão para emprego, certo? Fazer teste. Ver que vocês são organizados. E não criar uma trigger chamada de X, uma de Y, uma chamada de Z. Vamos verificar aqui quem é que já está com trigger. Cliente, extract. Ó, BI, BU. Before insert, before update. Quem é o próximo? Contas. Extract. BI, BU. Pagar. BI, faltou before update para contas a pagar. Contas a receber. Faltou before update. Fornecedor. Faltou before update. Então, pagar, receber e fornecedor faltou before update. Vamos procurar aqui o before update, está aqui. Quem foram os três? Contas a pagar. Vejam bem a importância de manter o padrão no nome dos campos. Estou mudando só aqui na tabelinha e no nome da trigger e está tudo funcionando. E agora, fornecedor. E faltou também para movimentação bancária. Movimentação bancária. Faltou também para o insert da movimentação bancária. Eu tenho que criar um gerador também, né? Create generator. Vou recortar isso aqui. E agora eu vou criar a trigger para minha movimentação bancária. O gerador é o gen bancária. Pronto. Beleza, pessoal? Com isso nós encerramos a parte de trigger. E na próxima aula vamos falar sobre instruções SQL, ok?